Inicialmente, a unidade 1 do nosso programa traz a proclamação, né, do desenvolvimento do Estado brasileiro desde o início da República até o Estado desenvolvimentista de JK. Então, destacando nessa primeira unidade, vamos falar especificamente sobre a Era Vargas. As mudanças no Brasil, né, ocorreram de forma cumulativa, ou seja, não aconteceram rupturas traumáticas nas mudanças, né, nas mudanças ocorridas dentro do processo de desenvolvimento e mudanças. Ou seja, a estrutura que estava na independência continua acontecendo na República. O Estado brasileiro, né, sobre o ponto de vista de sua independência, ela aconteceu com a proclamação da República em 1889, ok? E, como a gente vai falar especificamente da Era Vargas, a construção dele foi através de uma administração direta. A Era Vargas começou com a Revolução de 1930 e foi iniciada, né, com essa revolução em virtude da derrota que ele sofreu por ocasião da eleição para presidente em 1930. E, devido a essa revolução, sem grandes resistências, né, a população que já estava cansada daquele modelo liberal oligárquico, foi fácil, né, para o Getúlio Vargas assumir essa presidência. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio toma posse, né, como presidente e colocando fim à República Velha. A crise, né, de 1929, né, que arruinou a maioria dos fazendeiros de café, também deu condições para que Vargas, né, obtesse essa vitória. E essa crise atingiu principalmente os Estados Unidos, né, e se estendeu também a todo o mundo capitalista, terminando assim toda essa crise com a Segunda Guerra Mundial. A Era Vargas é composta de 2 períodos, né? No primeiro, que vai de 1930 a 1945, foi marcado por diferentes fases. Destacando-se, né, ele foi derrotado por Washington Luiz no primeiro governo, quando ele derrubou, né, nesse primeiro movimento revolucionário. Então foi a primeira fase aí desse processo. Em 1932, teve a outra Revolução Constitucionalista, né, que foi iniciada em São Paulo e durou por 3 meses. E essa revolução, né, teve a participação de diversos setores da sociedade, né? Ficou basicamente só em São Paulo. E, em virtude disso, sem adesão dos demais estados da União, foi claramente já desinibida essa continuidade da revolta. Então, após essa revolta, em 1932, foi redigida a Constituição de 1934, que manteve Vargas até 1938 no poder. Então, esse era o que redigia a Constituição, que ele era provisório. Com essa Constituição, ele foi ficando no poder, né, definitivamente até 1938. Porém, em 1937, Vargas instaurou o Estado Novo, ou seja, ele fechou o Congresso, outorgou nova Constituição e também manteve o controle do Legislativo e Judiciário e dissolveu os partidos políticos. Enfim, ele governou de forma ditatorial até o fim da Guerra Mundial em 1945. Em 1946 foi deposto, né, por um golpe militar que convocou uma Assembleia Constituinte e promoveu eleições gerais em 1946. Getúlio, né, foi derrotado nessa eleição. Getúlio volta então em 1950 e novamente se elege presidente da República. No segundo mandato, que foi de 1950 até 1954, quando se suicidou com um tiro no coração, dentro do Palácio do Governo, no dia 24 de agosto.
Isso ocorreu, né, após ver-se na iminência de renúncia ou deposição em virtude de uma reunião ministerial. Ele deixou uma carta, testamento, onde acusava os inimigos da nação como responsáveis pelo seu suicídio. Então, o que se destaca na era Vargas é a organização do Estado. Ele seguiu o modelo burocrático de Max Weber. A estrutura administrativa era ocupada por funcionários recrutados via concurso público e promoção, né, por mérito, ou seja, a meritocracia. Então, esse modelo burocrático ocorreu durante o primeiro período do governo Vargas, por meio de uma linha autoritária e modernizadora. Vamos destacar alguns pontos, né, que marcaram essa era Vargas. Em 1930, ele criou o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação. Em 1931, aprovou a Lei de Sindicalização, ou seja, estabeleceu a unicidade sindical, ou seja, também aquele sindicato, né, por categoria e por base territorial. Em 1932, ele fez a implantação da jornada de trabalho de 8 horas. Também fez as férias remuneradas e a carteira de trabalho, né, o que deu o direito, acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários. Também em 1932 foi aprovado o Código Eleitoral, que estendeu o direito de voto às mulheres, implantou o sistema de voto secreto, além de criar a Justiça Eleitoral. Em 1933, ele criou os Institutos de Aposentadoria e Pensões, que são, né, os precursores do atual INSS, né, atualmente. Em 1937, criou a Universidade do Brasil e o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional. Em 1938, criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que neste ano completa 75 anos. Né? Em 1938, também foi criado o Departamento Administrativo de Serviço Público, cujo objetivo era organizar a seleção e treinamento do funcionalismo público. Em 1939, a Justiça do Trabalho. Em 1940, a instituição do salário mínimo. Em 1941, fundação da Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1942, criação da Companhia Vale do Rio Doce. Em 1952, o Banco de Desenvolvimento Econômico e, em 1953, a criação da Petrobras. Então, durante esse período de 1931 a 1954, né, a inflação média foi de 9,17% e o crescimento anual do PIB foi de 5,31%. Números importantes, pois lembre-se que a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial afetaram a maioria dos países. Portanto, na era Vargas, são observadas as bases da modernização econômica, política e administrativa do país. Além disso, foi a primeira vez na história que o povo, leia-se classe trabalhadora, foi incorporada na história brasileira, como agente político relevante. Enfim, o governo Vargas foi um divisor de tempo no setor público brasileiro.